Olá amigos, vamos à nossa videoanálise de fechamento do pregão desta terça-feira, dia 28 de outubro. O Ibovespa apresentou alta de 3,62%. Se olharmos para o resultado aqui da semana, por enquanto está alta 0,75%. Num primeiro momento, a catástrofe que está sendo desenhada por causa da eleição da Dilma não vem acontecendo, mas o fato importante, e voltando aqui o foco para o gráfico, é que continuamos dentro de uma tendência de baixa de curto prazo a médio prazo no Ibovespa, gráfico diário e gráfico semanal. E isso aqui é considerado aí um repique de alta dentro dessa tendência de baixa. Então ainda é cedo para dizer que agora realmente o mercado está ganhando força para reverter essa tendência. O fato é que o Ibov tem aí pela frente uma região de resistência em torno de 52.800 a 53 mil pontos e depois em torno de 55 a 51.200 pontos são os principais desafios pela frente para o Ibovespa. Aqui no G60 a gente vê um topo mais caracterizado aqui, mais definido em 53.145 pontos. Primeiro desafio aqui pelo intraday para o Ibovespa. PETR4 no pregão de hoje apresentou alta de 5,18%. Beleza, é alta, boa, 5,18%, mas dentro da volatilidade do ativo foi fraca essa alta. A volatilidade da Petro está beirando os 7% após o encerramento da semana anterior. E temos aqui isso a média diária, tá? É um cálculo que eu faço. E aqui, olhando para o G60, não conseguiu nem chegar ali perto do gap, nem do fundo anterior, primeira resistência na faixa dos 15,41. Mas, pelo desenho que ela montou aqui no G60, na última hora de pregão, principalmente depois dessa indefinição no decorrer do dia, essa lateralização, traz uma chance de realmente vir para testar essa resistência em 15,41 e até mesmo vir a fechar o gap em 15,92. A superação dos 15,08 aumentaria essa chance, podendo trabalhar na ponta compradora de day trade em cima desse ativo. Olhando para Vale 5, Vale 5 no pregão de hoje apresentou queda de 0,18%, montou ali um pivôzinho de baixo no G60, mas nada de deslanchar, perdeu a mínima do fundo anterior, não fechou abaixo do suporte em 22,51, que continua sendo válido, mas nesse momento é um ativo que está dentro de um movimento de baixa, não vejo alternativa de compra nesse momento, segue mais apontando aqui para baixo, o próximo suporte abaixo dos 22,51 em torno de R$ 22,13. CL3, ativo que a gente recomendou uma entrada em R$ 38,79, aqui na superação ali de algo semelhante a montou aqui uma certa fórmula e rompeu aqui para cima, e seria uma compra aqui nesses 38,79, stop em 37,92, logo aqui um pouco abaixo aqui dessa região, risco em torno de 2,24% e objetivo na faixa dos R$ 41,40. Então resistência pela frente, número redondo na faixa dos R$ 40. É uma região aqui até que funcionou como um ponto de resistência para um topo, fundo aqui, não necessariamente fundo, mas uma pequena congestão. Então é um ponto de resistência que a gente vai estar avaliando aí a evolução dessa operação, podendo até realizar o lucro antes mesmo de um ponto de objetivo aqui traçado, dependendo do desenrolar desse movimento de subida. É importante ressaltar que esse candle de hoje anula a tendência dela de baixa, que tinha uma resistência ali em 38,71 que foi superada. Então, tendência de baixa foi anulada, trazendo possibilidade aí no curto prazo de retomada da tendência de alta. Outro ativo que pode trazer algo semelhante, a BBSE3, fez um movimento bom de subida ali no intraday. A gente pode ver no gráfico diário uma boa recuperação, superando máximas ali anteriores, gerando aqui também uma lateralização no gráfico de 60 minutos, e o rompimento aqui dessa região dos 30,91 pode trazer uma operação com stop um pouco mais curto aqui via G60 na BBSE3, no mesmo formato da CL3. A CL3 graficamente para mim seria mais interessante do que a BBSE3. Essa aqui tem um desafio um pouco maior ali pela frente na faixa dos R$ 31,20, a BBSE3. BTOW3 com risco um pouco maior também, algo nesse sentido, gerando aqui um fundo ascendente no gráfico de 60 minutos, trabalhando aí na questão do fundo ascendente, na possível continuidade desse movimento de subida, que já tem resistência aqui até basicamente uma região testada no pregão de hoje, em torno de R$ 31,60, um ponto bem tocado, se estendendo ali depois um pouco mais acima, olhando para um patamar que ela ficou bastante tempo, aqui nessa região R$ 32,30, R$ 32,35.
seria o próximo nível de resistência. Então a entrada aqui pelo G60 sendo mais ousado seria basicamente se abrir caindo ao superar a máxima desse candle, trabalhando com stop abaixo da mínima aqui desse fundo montado no G60. STC3, aí tem aqueles ativos que eu não entraria agora, mas ativos que estão mudando um cenário de curto prazo, revertendo tendência, trazendo uma expectativa de alta de retomada de alta na tendência no curto prazo, pelo gráfico diário. Aí começa na STC3, a CROT3 está fazendo algo semelhante, a STC3 já conseguiu superar uma região importantíssima em termos de resistência. Então vamos ver como é que ela se comporta nos próximos pregões, mas o fato principal é que ficaria um pouco mais para a próxima semana, provavelmente para a próxima semana, a possibilidade de uma compra usando estratégia de correção na ESTC3, visto que esse movimento do G60 já esboça aqui uma alta de 20,62% em apenas 2 pregões. Então qualquer compra, mesmo que seja usando um gráfico de menor periodicidade, um gráfico intraday, eu optaria por uma compra após correção desse movimento de subida. A VEG3 também saiu lá de baixo, aqui foi lá embaixo e veio aqui para cima com alta de 10, 11%, uma volatilidade um pouco menor esse papel, mas de qualquer forma vai ficando interessante para buscar a entrada, mas eu gostaria de ver o papel andando um pouco mais para cima, para aí sim também mais ali para a próxima semana ou no finalzinho dessa semana buscar alguma entrada usando essa região aqui em torno dos 28,90 como suporte para fazer a compra aí de swing trade na VEG3. All3 com risco um pouco maior, visto que a ação no médio prazo tem uma tendência de baixa forte, um movimento muito forte para baixo, mas já vem com 3 pregões bem fortes para cima de recuperação, anulando a tendência dela de baixa, anulando, no meu entender, a tendência dela de baixa de curto prazo. E também é outro papel que depois desse movimento que ela vem fazendo no gráfico diário, o movimento contrário mais para a próxima semana também tende a ficar interessante para planejamento aí de uma compra na All3 Swing Trade. Então é isso, amigos, muito obrigado por sua atenção e também pelo acesso diário ao site daltonvieira.com. Um grande abraço e até a nossa próxima videoanálise.